Nesse vídeo, irei analisar o jogo entre França e Brasil da Liga das Nações de Vôlei, semana 3. No jogo entre França e Brasil, o primeiro set mostra um jogo de identidades ofensivas muito diferentes. A França venceu porque conseguiu impor um sistema coletivo mais variado e mais difícil de ler defensivamente, enquanto o Brasil demorou para ajustar profundidade ofensiva e cobertura dos corredores defensivos. O começo do set praticamente definiu o ritmo emocional da partida. A França encontrou uma lateral da quadra brasileira e começou a pontuar repetidamente naquele setor. Diagonais máximas, bolas paralelas retas saindo da lateral, exploração de bloqueio, erros brasileiros pressionados pelo ritmo francês. Isso criou uma instabilidade defensiva muito cedo, defesa instável. Mas existe um detalhe importante. Algumas bolas pareciam indo da lateral para o meio, mas na verdade não eram diagonais. Era uma espécie de paralela média ou paralela no corredor. Ou seja, a atacante iniciava aberta na lateral, mas ao invés de buscar a linha extrema, atacava reto, mirando o espaço entre duas defensoras do Brasil. Isso é extremamente forte taticamente. Por quê? Evita a defensora colada na linha, evita a leitura da diagonal extrema, cria dúvida de comunicação entre duas jogadoras, desmonta posicionamento defensivo. Então o Brasil não estava sofrendo apenas com ângulos absurdos, também estava sofrendo com ataques nos corredores e na comunicação defensiva. E isso é muito difícil de ajustar durante o rally. A França usou 3 padrões ofensivos muito fortes: diagonal máxima cruzando a quadra, paralela média no corredor e bolas rápidas explorando o bloqueio. Esse conjunto fez a defesa brasileira hesitar constantemente. A defesa brasileira precisava decidir: proteger a profundidade, fechar linha ou ocupar o corredor entre defensoras. E normalmente, quando uma equipe entra nessa indecisão, ela começa a chegar atrasada em todas as zonas ao mesmo tempo. Enquanto isso, o Brasil ofensivamente começou muito leve. Tapinhas tinham profundidade curta ou média, geralmente caindo no meio da quadra. Uma defesa organizada contra uma defesa organizada, isso raramente gera sequência longa de pontos. A França estava confortável, porque as bolas brasileiras não empurravam a defesa da França para trás, não quebravam a formação defensiva, não criavam desorganização, permitiam leitura antecipada. Então a defesa francesa conseguia levantar muitas bolas, transformar defesa em contra-ataque e manter controle emocional do set. Essa talvez tenha sido a maior diferença inicial entre os times. A França atacava para causar dano verdadeiro. O Brasil inicialmente atacava para manter o rally vivo. Outro detalhe importante: as paralelas extremas da França não estavam funcionando tão bem no começo. O Brasil inicialmente fechava relativamente bem a linha lateral, provavelmente bloqueio alinhado, defesa de posição bem encaixada e leitura correta de paralela pura. Então, a França ajustou inteligentemente. Ao invés de insistir apenas na linha, começou com
paralela, média, paralela no corredor entre defensoras e diagonais. Ou seja, a França passou a atacar os espaços da defesa brasileira, não apenas os cantos da quadra. Isso é leitura ofensiva de equipe madura. O Brasil começou a crescer quando o bloqueio encaixou, surgiram 2 bloqueios, depois aumentou para 3 bloqueios seguidos, a paralela profunda do Brasil começou a funcionar, jogadoras saltaram o braço, e esse foi o melhor momento emocional brasileiro no set, porque o bloqueio começou a fechar melhor os ângulos, diminuir velocidade francesa, gerar insegurança ofensiva. E teve também que depois dessa sequência de bloqueios, a França ficou ainda mais coletiva. Ao invés de insistir nas mesmas atacantes, começou a variar mais distribuição, usar mais jogadoras, acelerar a movimentação ofensiva. Isso mostra adaptação tática rápida. Enquanto isso, o Brasil melhorou ofensivamente, porque finalmente começou a gerar profundidade real. As paralelas profundas mudaram bastante o jogo, porque atravessaram o bloqueio, empurraram a defesa francesa para trás, geraram recepções ruins, criavam exploração de bloqueio da mão. O Brasil passou a pontuar muito melhor quando a bola ia profunda na paralela ou quando surgia deixadinhas inteligentes e entravam no espaço vazio. A diferença é que agora essas deixadinhas funcionavam melhor porque a defesa francesa já estava sendo empurrada para trás pelas bolas mais fortes. Isso é construção ofensiva. Outro detalhe importante, a França variava muito entre ataques de frente e de fundo. Isso dificultava o tempo de bloqueio do Brasil, porque o sistema defensivo precisava recalcular constantemente altura, tempo, direção e velocidade de aproximação. Já o Brasil, inicialmente, parecia mais previsível em certas rotações. Depois houve melhora. Jogadoras iniciando pelo meio, jogadoras iniciando pelas laterais e distribuição ofensiva mais equilibrada. Mas a França já tinha vantagem emocional e tática construída. O Brasil dependia bastante da mesma rotação ofensiva, enquanto a França parecia funcionar melhor como sistema coletivo. A França teve mais distribuição, mais mudança de direção, mais ataque no corredor, mais variação entre profundidade e velocidade e mais adaptação após sofrer bloqueio. O Brasil teve seus melhores momentos através de bloqueio, paralelas profundas, exploração individual, exploração de bloqueio e deixadinha inteligente. Resumo técnico completo do set. A França venceu porque atacou pelas duas laterais constantemente, usou diagonais extremas, utilizou paralelas médias no corredor defensivo do Brasil, criou dúvida entre defensoras brasileiras, variou profundidade, distribuiu melhores ataques e reagiu rapidamente aos bloqueios sofridos e transformou defesa em contra-ataque. O Brasil cresceu quando o bloqueio encaixou, jogadoras aumentaram potência, soltaram o braço, paralelas ficaram mais profundas e os ataques começaram a variar mais. As deixadinhas passaram a aparecer após pressão ofensiva. Principais problemas brasileiros: ataques leves demais no começo, pouca profundidade ofensiva, previsibilidade inicial e dificuldade em fechar corredores defensivos. Demora para ajustar leitura lateral. Principais armas francesas: diagonais máximas,
paralelas médias no corredor, exploração de bloqueio e... Porra. O segundo set foi um momento em que o Brasil finalmente entendeu o jogo tático da França e começou a responder com adaptação ofensiva ao invés de insistência emocional. No primeiro set, o Brasil tentava muito paralelas, tapinhas curtos e bolas médias. Só que a defesa francesa estava confortável defendendo isso. Então, o grande ajuste brasileiro no segundo set foi saltar mais o braço e aumentar a agressividade diagonal. E isso mudou completamente o fluxo do jogo. As diagonais brasileiras começaram a atravessar a quadra inteira, sair da lateral até a outra lateral, ou entrar muito forte da lateral para o meio. E isso começou a empurrar a defesa francesa para trás. E aí aconteceu algo extremamente importante. As diagonais profundas abriram espaço para deixadinhas. Então, agora a defesa francesa precisava respeitar potência e profundidade brasileira. Então, tapinhas, drops, bolas curtas passaram a funcionar melhor. O Brasil começou a usar mais o banco, e isso normalmente muda energia defensiva, velocidade lateral, agressividade de saque, altura de bloqueio e estilo ofensivo. E parece que as trocas ajudaram o Brasil, principalmente na agressividade das diagonais. Ao mesmo tempo, a França também ajustou. As paralelas francesas começaram a funcionar melhor novamente, mas agora ficou claro qual era o verdadeiro motivo. O problema estrutural brasileiro era o meio defensivo. O Brasil estava sofrendo bolas curtas no meio, bolas profundas no centro, paralela média e paralela no corredor entre defensoras, e bolas indo diretamente em quem defendia o meio. Isso mostra um problema clássico de organização defensiva. A defesa central estava indecisa entre avançar, proteger profundidade ou cobrir corredor. A França explorou isso de forma extremamente inteligente. Muitas vezes a bola nem precisava ir na linha lateral, bastava ir em cima da defensora central ou entre duas jogadoras. Isso destrói comunicação defensiva. A França marcava pontos até quando a bola não parecia tão agressiva visualmente, porque o alvo não era força, era desorganização. Enquanto isso, o Brasil começou a defender melhor, diagonais, paralelas e profundidade, e por isso os ralis cresceram muito e começaram a demorar mais. E esse é um detalhe tático importantíssimo. No primeiro set, a França resolvia rápido. No segundo, o Brasil passou a sobreviver mais ralis. A defesa começou a trocar mais bolas. O jogo ficou mais físico e mais longo. Só que apareceu um novo problema: o bloqueio central francês. A bloqueadora do meio da França pontuando. Isso mostra que o time dela estava excelente, ela estava lendo bem as extremidades brasileiras, provavelmente fechando diagonal curta ou tempo de braço. Aí o Brasil começou a atacar mais forte, mas também ficou mais previsível em alguns momentos. E aí o bloqueio central cresceu. Atacante francesa das laterais, chegando a 13 pontos. Isso mostra outro aspecto importante. A França continuava tendo referência ofensiva estável.
mesmo quando o Brasil melhorava defensivamente. Isso é muito importante, porque equipes campeãs normalmente têm sistema coletivo e uma jogadora capaz de estabilizar em momentos ruins. O Brasil fez um ajuste extremamente inteligente, parou de insistir nas paralelas quando percebeu que estavam sendo defendidas. Isso mostra a leitura tática real. O Brasil migrou para diagonais profundas, diagonais cruzadas e ataques agressivos. Isso deu o segundo set ao Brasil. A França começou a defender bem as paralelas brasileiras, mas sofria mais com diagonais rápidas, diagonais longas e bola cruzando a quadra inteira. Outro detalhe muito forte: mesmo ajustando para diagonais, o Brasil ocasionalmente fazia paralelas no corredor. Isso impedia a França viciar totalmente a defesa na diagonal. Então o Brasil terminou o segundo set mais equilibrado ofensivamente. Resumo técnico do segundo set. O Brasil venceu porque aumentou potência ofensiva, trocou paralelas insistentes por diagonais agressivas, abriu quadra, empurrou a defesa francesa e melhorou a defesa de profundidade, alongou rallies e usou melhor o banco. A França continuou perigosa porque explorava o meio defensivo brasileiro, usava paralelas médias, atacava corredores e tinha excelente bloqueio central. Mantinha referência forte nas pontas. Agora, o terceiro set foi completamente diferente emocionalmente. A França começou errando muito, principalmente bolas profundas demais, diagonais exageradas. Isso fez o Brasil a naturalmente recuar mais a defesa para proteger o fundo da quadra. Aí a França adaptou novamente, começou a usar deixadinhas, drops, bolas curtas, ataques mais controlados. Isso é leitura ofensiva de altíssimo nível. A França percebeu: o Brasil está preocupado com profundidade, então começou a atacar espaço curto. Esse ajuste explica por que o Brasil começou a tomar muito pontos de tapinhas. Outro detalhe importante: nesse set, os ataques estavam vindo muito mais da frente das duas equipes. Isso muda completamente o tempo de bloqueio, velocidade do rally e a altura da defesa. O Brasil também mudou ofensivamente, mas existe um motivo muito claro: entraram jogadoras especialistas em paralelas. O estilo ofensivo muda dependendo das atletas em quadra. Então, algumas atletas naturalmente preferem diagonal, outras vivem de paralela, outras gostam do corredor. As novas jogadoras brasileiras começaram a abrir paralelas na linha, usar paralelas médias, atacar corredor defensivo da França. E isso voltou a incomodar a França. Mas existe um detalhe decisivo: essas paralelas estavam gerando defesa difícil, mas nem sempre se transformavam em ponto. Ou seja, a França resistia ao ataque inicial. Isso mudou totalmente a eficiência ofensiva brasileira. O Brasil estava melhor quando atacava em diagonal, porque as diagonais quebravam mais a estrutura da defesa francesa, geravam devoluções ruins, criavam mais desorganização. As paralelas causavam dificuldade, mas não destruíram o sistema defensivo francês. Enquanto isso, a França começou a depender mais das diagonais. E isso aconteceu porque as paralelas do corredor, a principal arma francesa, nos dois primeiros sets, começaram a funcionar menos. O Brasil finalmente ajustou comunicação, cobertura do meio e leitura do corredor. Por isso, os rallies cresceram ainda mais no terceiro set. Agora, a França precisava construir pontos mais longos através das diagonais.
Só que mesmo assim, a França manteve algo muito importante: exploração de bloqueio. Muitas paralelas francesas ainda tocavam no bloqueio brasileiro e desviavam para fora. Isso mantém a pontuação, mesmo quando o ataque não entra limpo. A atacante francesa das laterais, chegando a 19 pontos, mostra que ela virou estabilidade emocional e referência nos momentos difíceis. Agora, desafio perdidos pelo Brasil no bloqueio central da francesa. Teve peso emocional enorme, porque o Brasil tentou parar o momento, tentou mudar a arbitragem e mesmo assim o ponto permaneceu. Isso normalmente fortalece emocionalmente quem bloqueia. Resumo técnico do terceiro set. A França venceu porque ajustou das bolas profunda para curtas, explorou a defesa recuada brasileira, passou a usar mais diagonais, manteve exploração de bloqueio e teve grande atuação da atacante da ponta. Continuou eficiente no bloqueio central. O Brasil melhorou porque finalmente reduziu dano das paralelas do corredor, alongou ralis e usou melhor as paralelas abertas. Teve boa adaptação defensiva, variou mais elenco, mas perdeu eficiência ofensiva quando insistiu demais nas paralelas. Não converteu pressão em ponto. Perdeu agressividade diagonal em alguns momentos. O quarto set foi o set da sobrevivência tática do Brasil. E o quinto set foi o colapso estrutural ofensivo da França diante do bloqueio brasileiro. No quarto set, a França entrou melhor ofensivamente. A principal arma ainda continuava sendo a atacante das laterais. Mas agora existe um detalhe importante. Ela começou a pontuar muito vindo do fundo da quadra. E não eram ataques aleatórios. As bolas estavam vindo em paralelas média, paralelas do corredor ou diretamente em cima da defensora central brasileira. Isso mostra que a defesa francesa, que o ataque francês continuava explorando exatamente o setor mais vulnerável do Brasil, o centro defensivo. Mesmo depois de ajustes brasileiros nos sets anteriores, a França ainda conseguia encontrar espaço entre defensoras, hesitação no meio e dificuldade de comunicação. Ela conseguiu 3 pontos praticamente no mesmo padrão. Isso é leitura ofensiva clara. Quando uma zona continua gerando pontos, o time insiste até o adversário provar que consegue parar. Mas o jogo começou a mudar por outro motivo: exploração excessiva do bloqueio brasileiro. A França começou a usar mão de bloqueio, acelerar ataque, explorar toque externo. Só que isso trouxe uma consequência perigosa. O bloqueio brasileiro finalmente começou a encontrar o tempo perfeito. Porque quando um atacante insiste demais em exploração, o braço fica previsível, o contato fica repetitivo e o bloqueio começa a esperar a direção. E foi aí que vieram 2 bloqueios seguidos, depois mais bloqueios, e o Brasil começou a crescer emocionalmente, e o quarto set virou um duelo de bloqueios. Os 2 times começaram a pontuar, explorando bloqueio ou bloqueando diretamente. Mas existe uma diferença importante. A França ainda estava conseguindo variar diagonais, paralelas e bolas profundas de exploração de mão, enquanto o Brasil começou a encontrar uma identidade ofensiva muito interessante. Pontuar sem deixar a defesa francesa se organizar. O Brasil começou a atacar bolas de primeira, ou seja,
sem a levantadora francesa tocar, sem esperar os 3 toques franceses, atacar imediatamente quando a bola voltava alta próxima da rede. Isso é um recurso muito forte, porque quebra tempo defensivo, reposicionamento do bloqueio e organização coletiva. A França não conseguia reorganizar o sistema a tempo. O Brasil ganhou vários pontos assim. Inclusive, mesmo quando não virava ponto imediato, incomodava muito a França. Isso tem enorme valor psicológico, porque obriga a defesa a viver em alerta constante. Outro detalhe muito importante: o centro da quadra virou definitivamente o campo de batalha principal. Nos primeiros 7, o foco era lateral e corredor. No quarto, ambos começaram a atacar muito o meio, o centro da quadra. Só que agora não eram só bolas suaves. As duas equipes estavam soltando o braço no centro da quadra. Isso é uma evolução ofensiva natural. Quando as extremidades começam a ser defendidas, melhor os times atacam. Melhor, os times atacam profundidade central, corredor interno e espaço atrás do bloqueio central. A França ainda sobrevivia muito através da sua ponteira principal, 27 pontos, e depois 30 pontos. Isso mostra algo perigoso taticamente. A França começou a depender emocionalmente dela. E mesmo quando ela estava no meio, ela continuava sendo acionada. Isso normalmente indica confiança excessiva, redução de distribuição e dependência ofensiva. Enquanto isso, o Brasil crescia através do coletivo, bloqueios, bolas rápidas, diagonais incríveis, ataques de primeira, exploração de bloqueio. O quarto set termina praticamente como um set em que o Brasil venceu na adaptação defensiva, porque ofensivamente os dois times estavam equilibrados, mas o bloqueio brasileiro começou a desequilibrar emocionalmente o jogo, e isso explodiu no quinto e último set. O quinto set foi dominado pelo bloqueio brasileiro, mas não foi só mérito do bloqueio, foi construção tática. O ataque francês ficou previsível. A França começou a atacar muito pela frente, usar principalmente as 3 jogadoras que estavam mais pontuando. Variar menos, usar menos o banco e repetir padrões ofensivos. Isso é fatal contra um bloqueio já adaptado. O Brasil já sabia quem atacaria, de onde viria, qual direção era mais provável e qual tempo de aproximação. E aí, o bloqueio do Brasil entrou em modo de leitura completa. O rally com 3 bloqueios seguidos e o quarto virando ponto mostra exatamente isso. A França já não conseguia quebrar o time do bloqueio brasileiro. E quando o bloqueio entra nesse estado, ele deixa de ser reação e vira antecipação. Teve uma jogadora com 8 pontos de bloqueio, mostra o tamanho do domínio defensivo do bloqueio brasileiro. A França perdeu tempo porque diagonais estavam morrendo no bloqueio, paralelas estavam morrendo no bloqueio e o ataque frontal ficou totalmente imprevisível. Mesmo assim, a França ainda encontrava sobrevivência em alguns pontos, diagonais no corredor, paralelas explorando mão de bloqueio, ataques rápidos em espaços internos. Mas já era um time ofensivamente desgastado. A França começou a errar mais, erros de saque, bolas profundas demais, diagonais forçadas, exagero de ângulo. E isso acontece muito quando o ataque sente que precisa escapar do bloqueio. O atacante começa a forçar linha, aumentar potência, procurar ângulo impossível. E aí cresce o erro. Enquanto isso, o Brasil manteve algo muito inteligente. Continuou usando diagonais no corredor. Isso impedia a França de fechar totalmente o centro defensivo. O Brasil ainda conseguia
paralelas no corredor, diagonais cruzadas no corredor e exploração de bloqueio. Mas agora o jogo já estava sendo vencido, principalmente pela defesa. O quinto set foi menos técnico ofensivamente e muito mais psicológico e estrutural. A França perdeu fluidez ofensiva. O Brasil ganhou confiança total no bloqueio. Resumo técnico. Resumo técnico do quinto set. O Brasil venceu porque leu completamente o padrão ofensivo francês, transformou o bloqueio em arma principal, antecipou ataques e aproveitou previsibilidade francesa. Manteve diagonais no corredor e controlou emocionalmente a reta final. A França perdeu porque ficou previsível, concentrou demais o ataque, variou pouco, usou pouco o banco e começou a forçar potência e ângulos. E perdeu eficiência emocional após sequência de bloqueios.